Irmãos, vamos lá para Atos 2, de 42 a 47. De novo, mais uma vez. Nós estamos falando sobre as marcas de uma igreja avivada, não é? As marcas de uma igreja avivada. Desde ontem nós começamos falando sobre esse tema, solicitado até pelo pastor da igreja, que nós falássemos em Atos 2, de 42 em diante, principalmente o versículo 42, onde nós encontramos os fundamentos desta igreja. As colunas desta igreja estão fundamentadas nessas quatro coisas, como doutrina, a Santa Ceia, a oração e a comunhão. Pastor Frederico, durante todos os anos que foi pastor desta igreja, ele ensinou sobre isso, ele incentivou a oração, a comunhão, ele foi exemplo nessas quatro colunas. Então a igreja Hebron, ela está fundamentada nessas quatro colunas. Agora, isso não significa que você tem aqui apenas quatro marcas, ou quatro colunas de uma igreja avivada. Eu até brinquei ontem dizendo que seria um trabalho muito grande para o pastor Frederico ter que colocar, por exemplo, 10, 12 colunas para a igreja Hebron. Ia ficar complicado aí na frente, por exemplo, ia ter mais coluna do que parede, não é? Mas a gente sabe que também não são apenas essas 12 ou 10 que nós temos aqui nesse texto. Nós também não podemos nos limitar a esse texto e dizer que somente estas aqui são as marcas de uma igreja avivada, não é? Existem muitas outras marcas que você vai encontrar nas Escrituras, mas nós estamos nos atendo a essas aqui, de Atos 2, de 42 a 47. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42. Diz assim a palavra de Deus. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos por mais um ano de vida desta igreja. Nós já cantamos na ceia, que o Senhor venha nos vivificar, venha inflamar as nossas almas. Já cantamos ontem, pedindo que o Senhor venha vivificar a tua igreja. Então queremos olhar para a tua palavra e ver o que podemos fazer para sermos crentes avivados no sentido bíblico da palavra. A sermos uma igreja avivada no sentido bíblico da palavra. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã, em tudo que vamos estudar, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Dirija-nos em toda a verdade, pedimos a direção do Teu Espírito nesta manhã. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ontem à noite nós vimos que hoje em dia a palavra avivamento, ela é usada fora de um contexto bíblico. Quer dizer, o conceito de avivamento hoje, para muitas igrejas e para muitos crentes, não é um sentido bíblico. Então a nossa intenção hoje de manhã é tentar resgatar, por meio desses estudos e por meio desta mensagem,
o verdadeiro sentido da palavra avivamento. E nós vimos, por exemplo, que a igreja em Jerusalém, ela é o que nós podemos chamar de igreja avivada. E aí nós encontramos aqui nesse texto algumas marcas de uma igreja avivada. E hoje de manhã nós vamos começar a mostrar essas marcas. Como são muitas, são pelo menos 10 ou 12 que nós encontramos aqui nos versículos de 42 a 47, eu resolvi ontem à noite fazer o seguinte. Eu resolvi ontem à noite dividir em blocos essas marcas, ok? Então nós vamos dividir em grupos menores, em blocos, porque vai ficar melhor para nós estudarmos aqui, até porque temos somente mais 2 encontros, hoje de manhã e hoje à noite. Então nós vamos fazer assim, a partir de agora nós vamos fazer assim, vamos dividir em blocos, porque fica muito melhor, muito mais fácil a compreensão também para os irmãos aqui no templo. Mas antes de olharmos as marcas, eu fiz ontem 5 considerações sobre o texto. Quando nós analisamos as marcas de uma igreja avivada, que nós encontramos aqui, a primeira coisa que nós precisamos dizer é o seguinte: o fato desta igreja ser uma igreja avivada, isso não indica perfeição, ok? Você vai encontrar aqui, por exemplo, uma igreja perseverante na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, uma igreja que compartilhava dos seus bens, irmãos totalmente desprovidos de bens, assim, de materialismo, não estavam presos aos bens materiais, irmãos que estavam frequentemente no culto, no templo, servindo ao Senhor, que tinham um bom testemunho diante das pessoas lá de fora. Quer dizer, essas marcas não indicam que a igreja em Jerusalém era uma igreja perfeita, porque não tem igreja perfeita. E aí nós mostramos que a igreja em Jerusalém, por mais que tivesse todas essas marcas, ela não era perfeita, porque lá tinha crente mentiroso, crente murmurador, lá tinha todos os tipos de defeitos que nós temos como pecadores, né? Mentira, murmuração, preconceitos e até racismo havia na igreja de Jerusalém. Então isso não indica perfeição. Então essas marcas, além de não indicarem perfeição, elas nos fazem pensar que servir a Deus tem que ser algo feito com abundância. Você vai ver que tudo que eles faziam era com abundância, né? Você vai notar aí a repetição de palavras como muitos, a cada dia, diariamente, e tudo indicando abundância no serviço do Senhor. Na terceira consideração feita sobre o texto, nós vimos que havia uma participação de todos em tudo. Todo mundo estava envolvido no trabalho do Senhor em Jerusalém. Todos participavam do trabalho. Vimos também que essas marcas fazem Deus operar. Toca no coração do Senhor. Quando Deus vê uma igreja avivada, quando Deus contempla uma igreja que é perseverante na doutrina, na oração, no partir do pão, uma igreja que tem as marcas como a igreja de Jerusalém, Deus vai operar, Ele opera. E nós vimos no versículo 47, que enquanto eles viviam dessa forma, enquanto havia vida espiritual na igreja em Jerusalém, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Deus operava na vida da igreja. E por último, nós vimos que essas marcas, elas evidenciam uma coisa que é fundamental: a plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, esses irmãos viviam da forma como viviam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Uma igreja sem o enchimento do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, não é capaz de viver como esses irmãos viviam em Jerusalém. Porque a natureza humana não pode produzir o que nós vamos ver aqui nessas marcas. Nós somos maus, temos uma natureza pecaminosa, e o que pecador produz é pecado. Então, sem a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, somos incapazes de produzir o que nós vamos ver aqui. Então, nós dependemos totalmente do Senhor para vivermos como os crentes em Jerusalém viviam.
Então nós devemos pedir a Deus graça nesse sentido aqui. Então vamos lá. Quais são então as marcas de uma igreja avivada? Né? No sentido bíblico da palavra. A primeira marca você encontra no versículo 42. E como eu falei para os irmãos, nós vamos dividir em blocos. Então a primeira marca de uma igreja avivada é a perseverança em coisas fundamentais. E eu coloquei a palavra fundamental de propósito. Por quê? Porque aquilo que é fundamental é inegociável. Existem coisas que podem mudar numa igreja. Não tem problema nenhum. A gente negocia. Porque são coisas secundárias. São coisas que não afetam a vida espiritual da igreja. Né? Fazem parte talvez do programa da igreja. Que é algo que pode ser maleável, pode ser flexível, pode ser negociável. Não tem problema nenhum. Mas existem coisas, irmãos, que são fundamentais e não tem negócio, ninguém negocia com isso. O que é fundamento, ninguém negocia. O que é secundário pode ser negociado, mas fundamental não. E aí nós temos aqui no versículo 42 coisas fundamentais. E coisas fundamentais nós não negociamos. E eles perseveravam nessas coisas, o que é difícil, irmãos. Por incrível que pareça, existem igrejas que conseguem perseverar em coisas que não são fundamentais. São coisas, por exemplo, da tradição da igreja, do movimento daquela igreja, da convenção daquela igreja. Eles conseguem guardar 7 chaves. Mas aquilo que é fundamental, eles negociam, eles abrem mão. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim. Então, que coisas são essas que são fundamentais e que esses irmãos perseveravam, não abriam mão, não negociavam e que nós aqui, membros desta igreja, não podemos negociar. Jamais. Em hipótese alguma. E a primeira delas você encontra no versículo 42. A doutrina. O texto diz que eles perseveravam na doutrina. No ensino dos apóstolos, que na verdade era o ensino do próprio Senhor Jesus. Interessante, as marcas desta igreja, marcas de uma igreja avivada, as marcas desta igreja começam com a doutrina. E nós estamos falando de uma igreja avivada, de um tempo de avivamento. Isso significa dizer que nenhum avivamento pode ser avivamento se não estiver fundamentado na palavra de Deus. Não existe isso, irmãos. Eu digo isso por quê? Porque nos nossos dias, o que as pessoas chamam de avivamento tem menos de Bíblia e mais do homem. Não é? Pode observar, a maioria desses movimentos que são chamados de movimentos de avivamento, não é avivamento por quê? Porque tem dança, tem música, tem louvor, tem teatro, tem tudo, menos Bíblia. Menos ensino da palavra de Deus. E essas pessoas estão se perdendo porque a própria Bíblia diz, o próprio Deus diz, o meu povo se perde pela falta de conhecimento. O povo de Deus hoje está perdido por quê? Porque tem tudo, menos a palavra de Deus, menos a Bíblia. A igreja em Jerusalém era uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina, eles não abriam mão de doutrina. Mas quando você vai conversar com esses evangélicos, desses movimentos avivalistas, vamos dizer assim, e você vai falar, por exemplo, de doutrina, ele vai dizer, a letra mata. Né? Doutrina divide, esse é o argumento. Não quero saber de doutrina, porque a letra mata. E começa a citar versículos da Bíblia. A letra mata, doutrina divide. Doutrina não divide nada, o que divide são as pessoas. Gente imatura que divide a igreja. Gente que não é capaz de receber alimento sólido, que divide a igreja. A igreja em Corinto era uma igreja dividida porque tinha doutrina? Não, porque não suportava a doutrina. Eles não suportavam alimento sólido. Eles passaram a vida inteira comendo comida de bebê. E quando Paulo e os outros apóstolos, aliás, e os outros pastores daquela igreja se propunham a ensinar a doutrina, a palavra de Deus e os fundamentos, coisas sólidas, aí eles começavam a discutir.
Eles começavam a brigar uns com os outros. Por quê? Porque eles eram carnais. E quem é carnal não suporta a sã doutrina. Então, irmãos, existem coisas que são fundamentais e nós não podemos abrir mão. Uma delas é doutrina. E esta igreja é uma igreja que se preocupa, sempre se preocupou com isso. E o nosso desejo é que sempre se preocupe. Não abram mão, irmãos, do que vocês têm, que é a doutrina. Além da doutrina, falando das coisas fundamentais aqui, além da doutrina, o apóstolo, o evangelista Lucas vai mencionar aqui a comunhão. Então eles eram perseverantes em coisas fundamentais. Primeiro, doutrina. Segunda coisa, comunhão. Como é importante investir em comunhão? Esses irmãos gastavam tempo em comunhão. Eles investiam em comunhão. Eles promoviam a comunhão. Eles abraçavam tudo que promovia comunhão. Você vai notar aqui no versículo 42, perseveravam na comunhão. No versículo 44, o texto diz, todos os que creram. Olha, isso aqui é interessante. Todos os que creram. O que ele quer dizer aqui? Todos os crentes. Porque, irmãos, desejar a comunhão é sinal de que você é crente. Você quer saber se você é crente ou não? Eu vou lhe dar um teste aqui. Se você não suporta a presença dos irmãos, se você não almeja a presença dos irmãos, é muito provável que você não seja crente. Por quê? Porque lobo não gosta de ovelha. Ovelha gosta de ovelha, mas lobo não gosta de ovelha. Não é? Então o texto diz, todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Será que nós estamos investindo nisso? Será que nós nos esforçamos para isso? Faça esse teste. Você sente mais prazer na presença de incrédulos do que na presença de crentes? Você faz de tudo para estar entre as pessoas que não são crentes e não faz nada para estar entre aqueles que são filhos e filhas de Deus? Não há nenhum esforço seu para isso? É estranho, irmãos. É no mínimo estranho. Eu não sei como existem pessoas que se dizem crentes e conseguem, não sei porque a palavra é essa, e conseguem passar meses e meses sem vir à igreja, por exemplo. Eu não sei como alguém consegue sobreviver sem ter comunhão com o irmão, sem estar perto de um irmão. É anormal isso. Não é bíblico isso. Todos os que creram estavam juntos. O que a Bíblia diz no Salmo 133? Vocês conhecem de cor aqui. E agradável viverem unidos os irmãos. E lá o último versículo diz, ali o Senhor ordena a bênção. Aí queremos que Deus abençoe a igreja, mas a gente não tem comunhão, não quer ter comunhão, não faz de tudo para ter, não promove, não incentiva. Porque tem pessoas assim, além de não promoverem, além de não participarem, e ainda desmotivam os outros a não terem. A não terem. Por exemplo, vai ter um encontro de casais na igreja, eu já vi muito isso. Vai ter encontro de casais na igreja, aí tem um casal que não gosta. Tudo bem, ele não gosta. Cada um gosta do que achar melhor, né? Não gosta de encontro de casais. Se você não gosta de encontro de casais, fique calado. Não chega com outro casal dizendo assim, não gosto não, porque lá toda vez acontece isso. Aí você está desmotivando o outro a não ir. Então se você não gosta, fique na sua, calado, né? Não gosto, não vou, tudo bem, você é livre para isso. Mas não desmotiva outra pessoa a ter comunhão com os irmãos. Você está fazendo o papel do diabo. Todos os que creram estavam juntos. Eles se reuniam, não só no templo, como nas casas. Como você vai notar aí no versículo 46 e 47. Eles estavam juntos no templo. Eles estavam juntos nas casas, nos lares. Mas eles gostavam de estar juntos. E juntos somos fortes, né? Somos fortes.
Olhando para a Amanda agora, me lembrei. A Amanda, quando era menor, bem menor, lá em Rio Branco tem um grupo de teatro, o grupo do Palhaço Tenorino. E desde pequena ela gostava de teatro. E todos os anos o grupo do Palhaço Tenorino apresenta uma peça, Os Saltimbancos. É uma peça, acho que do Chico Buarque, alguma coisa assim. É até perigoso citar o Chico Buarque hoje em dia, né? Mas olha, é uma peça do Chico Buarque. Aí tem uma gata, um cachorro, o burro, que é o líder dos bichos, né? É a gata, o cachorro, o burro e a galinha. Aí é um teatro cantado, musical. Eu até aprendi algumas músicas, né? Tem uma música que diz assim: a galinha o que que tem? O bico, não é? A gata o que que tem? As unhas. Aí vai dizendo, né? Que cada bico, cada animal tem, e o que cada um tem vai ajudar no final, não é? Então eles cantam assim: a galinha o que que tem? O bico. E a gata o que que tem? As unhas. O burro o que que tem? As patas. O cachorro o que que tem? Os dentes. Aí canta: todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos, todos juntos no mesmo barco, não há nada a temer. E é isso, né? E o Júnior o que que tem? O violino. Né? E o Edivaldo o que que tem? É chato. Não. Não, ele é legal. Né? O Edivaldo o que que tem? Eletricidade. Aí vai, né? E o Herbert o que que tem? A pregação. Cada um tem alguma coisa. E todos juntos somos flecha, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. É por isso que você tem, talvez, irmão, uma vida deprimida. Porque você quer o isolamento, você quer estar só. Você não quer estar junto. Nós somos criados para viver em comunidade. E quando nós quebramos isso, né, psicóloga? Nós somos criados para vivermos juntos, em comunidade. Se você não faz isso, você vai ter depressão. Você vai querer o quê? Se Deus nos criou seres sociáveis, para viver em sociedade, para ter comunhão com as pessoas. A Bíblia diz, o solitário... Isso é egoísmo, sabia disso? Pessoa que quer viver só, que não quer papo com ninguém, tudo, é um egoísta. Provérbios diz isso. Provérbios diz, o solitário busca o seu próprio interesse. Ele é egoísta. Esta igreja precisa promover, precisa incentivar e precisa motivar cada vez mais a comunhão. Eu gostei quando eu vi agora, depois da ceia, eu de manhã não tomo café, não sei, tenho um problema, não gosto de tomar café. Mas assim, quando eu saí aqui, dobrei aqui, tinha um café, tinha alguma coisa ali. Não é pelo café, mas o café é um pretexto para sentar e conversar. E aí, irmão, como é que foi sua semana, né? Eu sentei ali com o prefeito Pedro e tal. Digo, ei, Pedro, como é que foi a semana e tal? Como é que tá? E ele foi falando da vida dele e tal. Porque faz tempo que eu não estou aqui. Quer dizer, é uma oportunidade de saber da vida do irmão. Talvez até de um problema que o irmão está passando e poder ajudar. Comunhão, irmãos, como isso é valioso. Doutrina. Comunhão. O que mais diz aí? Que é fundamental. Estamos falando de uma igreja que perseverava em coisas fundamentais e inegociáveis. Doutrina, comunhão, partir do pão. Esta igreja é uma igreja privilegiada. Porque aqui os irmãos valorizam a ceia do Senhor. Não é porque eu estou aqui não, mas eu não conheço nenhuma igreja que valorize mais a ceia do Senhor do que esta igreja. O irmão Sabá, uma vez, quando eu morava em Feijó, ele teve que pernoitar em Rio Branco, para depois pegar o teco-teco para ir para Feijó. E ele ficou hospedado na casa de um pastor, e o pastor disse assim para ele, irmão Sabá, o senhor é daquela igreja que faz a ceia todo domingo, é? Irmão Sabá disse, meu irmão. E ele balançou a cabeça meneando, como quem disse, que besteira, né?
É muito mais fácil você encontrar na Bíblia provas de que a igreja ceiava todos os domingos do que o contrário. O ônus da prova não é nosso, é deles. Você vai encontrar em várias referências, que é uma, Atos 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, lá está escrito. E pelo que eu sei, o primeiro dia da semana sempre foi o domingo. E aí o que acontece? Aí as igrejas vão fazendo, algumas fazem de 15 em 15, de mês em mês. Outras vão fazer. Eu conheço igrejas que fazem só no final do ano, no dia 31, na virada. E eu já ouvi falar, eu não sei, nunca vi, mas eu já ouvi, estou falando do que eu já vi, mas eu já ouvi falar de igrejas que acabaram com a ceia. Não tem mais ceia na igreja. Esse é o perigo de você distanciar a coisa. De 15, depois de mês em mês, depois de 6 em 6, de ano em ano, daqui a pouco não tem mais, irmãos. Acabou. Então vocês são privilegiados por isso. Eu confesso, já tenho 17 anos, longe daqui, trabalhando em igrejas no Acre, já há 17 anos, e ainda hoje eu sinto falta do que é feito aqui. Ainda hoje. O domingo que eu não sei, parece que está faltando alguma coisa. O domingo em que eu não como do pão e tomo do vinho, tudo, parece que está faltando alguma coisa. Não é um domingo como, assim, para ser normal, como o dia do Senhor mesmo. Vocês são privilegiados. Mas eu sei que nem todos aproveitam esse privilégio. Doutrina, comunhão, a santa ceia do Senhor. O versículo diz aí, perseveravam no partir do pão. A ceia do Senhor, deixa eu dar uma explicação aqui, só por informação mesmo, não é nada tão importante assim, mas uma informação pode ser acrescentada aqui. Havia uma prática na igreja primitiva, e você vai notar aqui, por exemplo, no versículo 42 ele diz assim, no partir do pão. Esse no partir do pão é a ceia. É a ceia. Mas se você observar no versículo 46 diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições, aí partiam pão, e ele fala de tomavam as suas refeições. São coisas distintas. Então, na igreja primitiva, além da ceia do Senhor, havia uma festa chamada festa do amor, festa fraternal, ou festa da fraternidade. Pedro vai mencionar essa festa de forma muito singela, assim, muito subliminar. Judas vai mencionar essa festa. Por exemplo, a igreja de Corinto, quando Paulo diz assim, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ele está falando do que ali? Da Santa Ceia? Não. Ele está falando dessa festa. Festa do amor, festa ágape, festa da fraternidade. Porque a coisa funcionava mais ou menos assim. É como se fosse o que aconteceu aqui hoje de manhã, mas invertido. Então eles se reuniam para comer. Por isso que Paulo vai condenar a glutonaria e a embriaguez na igreja de Corinto. Porque, sinceramente, ninguém fica bêbado com um cálice desse, fica? Não fica. Tem que nem se misturar com vodka, né? Mas ninguém fica bêbado com um cálice desse. Dá para encher a barriga com esse pedaço de pão? Não dá. Então o que eles faziam antes? Uma festa, que a gente chama hoje de social. O crente gosta de comer, né? Sempre gostou. Alguns dizem que é para compensar o tempo que bebia e comia muito. Tá? Mas eles se reuniam para comer mesmo. Eles faziam uma espécie de junta-panela. Um trazia isso de casa, outro trazia, né, alguma coisa e tal. Se fosse no Amazonas, um trazia o jaraqui, outro tucumã, outro trazia farinha, outro tal. Aí sentava todo mundo e comia. Então o que acontecia em Corinto? Você vai ver lá no capítulo 11, a partir do versículo 20, versículo 21, 22 também. Então o que acontecia em Corinto era o seguinte, eles chegavam mais cedo, faziam essa festa da fraternidade, e a igreja de Corinto era uma igreja de pessoas ricas, mas também de pessoas pobres, que trabalhavam no porto, era uma cidade portuária. Então esses irmãos que eram mais ricos, chegavam primeiro e começavam a comer. Começavam a beber, e daqui a pouco estava todo mundo bêbado. Aí imagina, já era uma igreja dividida.
Um era de Paulo, o outro de Apolo, o outro de Pedro, o outro de Cristo e tal, tudo. Aí eles começam a encher a cara. Começa a beber, aí começa a lavar roupa suja, né? Porque o cara quando está bêbado, ele cria coragem. E tá, aí começava a briga na ceia do Senhor. Por isso que Paulo diz, olha, o que vocês estão fazendo não é a ceia. Não é. É nulo. O que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a ceia. Eu estou reprovando o que vocês estão fazendo. Então havia essa festa do amor, que lá em Corinto não era festa do amor, era a festa do UFC, né? Que começavam a brigar todo mundo bêbado. Então havia isso. Lá em Jerusalém, mesma coisa. Eles se reuniam para comer e num determinado momento daquela festa eles paravam e aí eles pegavam o vinho, pegavam o pão e celebravam a ceia do Senhor. Era assim que a coisa funcionava na igreja primitiva. Só por informação. Doutrina, comunhão, partir do pão e o quarto fundamento, a oração. Olha, doutrina sem oração, sem vida espiritual, se reduz apenas à ortodoxia. Porque ortodoxia tem que combinar com piedade. Então não adianta nada eu ser um pregador bom, conhecedor das escrituras, saber fazer uma boa exposição da Bíblia, se eu não vivo em oração. Não vai ter efeito o que eu prego, não vai ter utilidade o que eu prego, não vai falar com ninguém, não vai ter vida a minha mensagem. Então a doutrina é importante? É, mas com a oração. Comunhão é importante? É, mas com oração, porque se eu não tiver uma vida de oração, aquela comunhão vai ser pretexto para briga. Estar juntos vai ser um problema, não vai ser uma benção. Porque eu não tenho vida de oração. Mas quando eu tenho vida de oração, e quando eu estiver junto com os irmãos que são pecadores como eu, e ele começar a ter problema comigo, eu não vou comprar briga com ele. Por quê? Porque eu sou um crente de oração. Eu vivo em comunhão com Deus. Ele vai falar o que ele quiser, eu vou fazer de conta que não estou escutando. Ele vai fazer o que ele quiser, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. Não vou ter problema com ele. Porque a Bíblia diz, se possível, tendes paz com todos os homens. Todos os homens. Oração. E você vai ver que a igreja em Jerusalém era uma igreja de fato de oração. No capítulo 1, por exemplo, no versículo 14. Que horas começou? Nem... Eles dão um sinal aí, né? O versículo 1, versículo 14 diz, capítulo 1, perdão, versículo 14 de Atos, todos estes perseveravam unânimes em oração. Capítulo 3, versículo 1, olha a liderança dando exemplo. Porque uma coisa é você dizer para o membro, ore, outra coisa é você orar. Né? Aqui a liderança da igreja está dando exemplo. 3 horas da tarde, lá estava Pedro e João orando. Pedro e João, Atos 3 e 1, subiam ao templo para oração. No capítulo 4, no versículo 31, você conhece a história, Pedro e João foram presos, e eles estavam presos, e a igreja estava em oração. 4:31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. No capítulo 9, no versículo 11, esse que é interessante. Aqui é a conversão de Paulo. Quando Ananias, não é chamado por Deus, e Deus fala para ele, olha, vai a uma rua assim, assado, deu um endereço para ele. Lá você vai encontrar um homem chamado de Paulo, apelidado de Saulo e tal. E você vai encontrar ele fazendo o quê? Orando. Sinal de conversão, né? Crente ora. No capítulo 12, no versículo 5, Pedro foi preso novamente, só que agora ele e Tiago. Pedro e Tiago foram presos. Você conhece também a história, né? No versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. No versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas enquanto ele estava guardado, o que a igreja fazia? Orava por ele. Então a igreja em Jerusalém, era natural isso. Não era uma coisa forçada, obrigada, até porque eles estavam cheios do Espírito. Eles eram crentes de oração. Eu não sei como anda aqui os cultos de oração na sexta-feira,
Mas quando eu era membro desta igreja, era tanta gente orando que era quase uma competição. Era um em cima do outro, um em cima do outro. Eu espero que esteja a mesma coisa. Doutrina, comunhão, partir do pão e a oração. Tudo isso, irmãos, sem oração não é nada. Nós falamos às vezes muito de oração e oramos pouco. Então, a primeira marca de uma igreja avivada é essa. Uma igreja avivada é uma igreja que persevera nas coisas fundamentais. Ela não abre mão. Se for preciso, ela briga por causa disso. Mas não abre mão. Doutrina, comunhão, ceia e oração. Não abram mão, irmãos, disso. Pastor, não abra mão nunca disso. Nunca. Se for possível e tal, dá para negociar outras coisas, mas isso aqui não dá. Isso aqui é inegociável. A segunda marca de uma igreja avivada é a piedade no temor do Senhor. Os crentes em Jerusalém, por mais que não fossem perfeitos, eles buscavam uma vida piedosa, uma vida temente a Deus. E você vai ver aí no capítulo 2 de Atos 2, e o versículo 43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Esses irmãos não faziam piada das coisas sagradas. Esses irmãos sabiam como era perigoso se acostumar com o sagrado. Sabe quando as coisas saturam? Às vezes com o tempo, esse é o perigo, às vezes com o tempo. Com o tempo nós vamos nos acostumando com o sagrado a ponto de fazermos piada do sagrado. Esses irmãos não chegaram a esse ponto. Eles temiam a Deus. Eles não zombavam de Deus, porque eles sabiam o que ia acontecer. Aliás, a Bíblia diz em Gálatas 6 e 7, de Deus não se zomba. E o primeiro que tentou zombar de Deus, lá em Jerusalém, morreu. Olha como não é brincadeira, né? Olha como a coisa é séria. Há crentes que acham que podem brincar com Deus, podem brincar de ser crentes. Eles acham que podem viver do jeito que eles quiserem, e eles vão ficar impunes diante do erro. Não vão. Não vão. Esses crentes, eles não brincavam de ser crentes. Eles não brincavam e não zombavam do sagrado. Para eles, sagrado era sagrado. Mas hoje, irmãos, o sagrado virou piada. Virou piada. É só olhar nas redes sociais. O sagrado virou piada. Os próprios crentes fazem piada do que é sagrado. Os crentes em Jerusalém levavam a coisa a sério. Levavam a coisa a sério. E de Deus, de fato, não se zomba. Em 2015, um grupo de cartonistas na França, né, brincaram com Deus, fizeram piada de Deus. Não estou falando da charge que eles fizeram do Maomé, não. Estou falando das outras, antes dessa. Brincaram com a virgindade do nascimento de Jesus. O nascimento virginal de Jesus foi zombado por eles. A divindade de Jesus foi zombada por eles. E o que aconteceu com eles? Deus usou homens maus para puni-los. E tem gente que ainda defende o pessoal lá. Eu vi gente na televisão e tal, defendendo e tal. Eles pagaram pelo erro que cometeram. Eles zombaram de Deus. Como os filhos de Eli, por exemplo. Os filhos de Eli zombaram de Deus e pagaram com a própria vida. Abra sua Bíblia aí, em 2 Samuel. Lá no capítulo 5 de Atos, você viu casal que foi brincar com Deus, mentiram para o Espírito Santo, morreram. Morreram. Por quê? Porque em cada alma havia temor. Eles sabiam que a mão de Deus ia pesar se eles brincassem. Como pesa sobre muita gente, né? 2 Samuel, capítulo 2.
Desculpa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, né? Os filhos de Eli. O Tancredo Neves, não é o bairro Tancredo Neves, mas o falecido presidente não chegou a ser, né? Tancredo Neves, pai do Aécio Neves. Sabe o que ele disse antes de assumir a presidência? Ele disse o seguinte: se eu tiver 500 votos do meu partido, nem Deus impede de eu ser presidente da República. Um dia antes dele assumir o mandato, ele morreu. Ele morreu. Lembra do Cazuza? O mimado Cazuza, filhinho de papai? O Cazuza, no Canecão, quando ele era do Barão Vermelho, ele acendeu um cigarro de maconha e disse assim: Deus, esse é para ti. Vocês sabem qual foi o fim do Cazuza, né? É bíblico. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. O que aconteceu com os filhos de Eli? Falei, 1 Samuel foi? Primeiro, né? 2 e 11. Dê uma olhada aí. Lá no Velho Testamento, né? 1 Samuel 2 e 11. Diz assim. 1 Samuel 2 e 11. Vamos ler o 12 aqui, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles eram filhos do diabo, é isso que a Bíblia está dizendo. E não se importavam com o Senhor. Eles não queriam saber o que Deus ia fazer com eles. Não queriam nem saber. Olha, eu tenho a impressão que uma pessoa que age assim, ele é ateu. Ele é ateu. Porque a pessoa que tem a consciência, pelo menos o mínimo de consciência, de que Deus existe, ele não vai brincar com Deus, não. Não vai. Porque uma pessoa que age assim, a impressão que a gente tem é que ele crê que Deus não existe. Porque eles não se importavam. Então, nem aí. E não se importavam com o Senhor, diz o versículo 12. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Eu vou tentar traduzir para você o que aconteceu aqui, o que acontecia aqui. Olha, isso é bíblico. O sacerdote, ele tinha uma porção do sacrifício, era para ele. E lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia vai falar, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 3, vai falar qual era a porção do sacerdote. Era o bucho, era uma parte ali, talvez, do osso, com carne com osso, alguma coisa assim. Está lá em Deuteronômio 18. Mas o que acontece? Os filhos de Eli, eles eram espertos. Traduzir para a linguagem de hoje. Em vez deles pegarem ali a canela, o pescoço do boi, né? Ou a costela do boi misturada ali. Eles pegavam só a maminha, a picanha, a alcatra, filé. Não, filé é pra gente, não é pro Senhor não. Essa maminha aqui para Deus não vai querer essa maminha. Essa maminha aqui é pra gente fazer um churrasco aqui com as mulheres. A gente traz as mulheres aqui pro templo e faz aquela festa com elas e tal. E tudo. Era isso que eles faziam. E o povo, vendo aquilo, ficava desanimado e dizia: ninguém vai mais dar sacrifício não. Pra quê? Olha a palhaçada que esses meninos estão fazendo. E o pai deles não faz nada. O pior de tudo, o pai deles não faz nada. Não faz nada. E levavam mulheres para lá, faziam orgia, festa. Era assim que eles viviam. E eles achavam que iam ficar impunes com isso. Fica não, irmão. Pode demorar, mas não fica. Um dia vai aparecer a mão de Deus. Um dia você vai ver que Deus tocou em você. E aí o que acontece? Enquanto a gente está
vivendo no pecado e tal. Deus, a impressão que a gente tem é que Deus não está considerando nada. Ele não vai fazer nada. Aí a gente fica folgado. Né? E tu tá, Deus é misericordioso. Olha como ele é bom. Eu estou aqui no adultério. Eu estou aqui só curtindo e tal. Ele não vai fazer nada não. Vai, peraí. Ele tem um tempo dele para fazer isso. Porque de Deus não se zomba. Não zomba não. E Deus tratou. Mesmo que o pai não tivesse tratado, Deus tratou com eles. Veja aqui. O versículo 18, tinha um remanescente lá, né? Samuel ministrava perante o Senhor. Verso 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, etc, etc. Verso de número 25, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura, etc, etc. Ao contrário dos filhos de Eli. Piedade no temor do Senhor. Esses homens não tinham temor. A igreja em Jerusalém tinha. As marcas de uma igreja avivada. Perseverança nas coisas fundamentais. Piedade no temor do Senhor. O que os filhos de Eli estão fazendo, na verdade, muitos pregadores estão fazendo hoje. O cara só pega o filé para ele, né? Está sendo gravado isso aqui? Tá? Vai para a internet? Pois é, Valdomiro Santiago é o nome dele. Valdomiro Santiago. Eu fico impressionado, uma vez numa igreja que eu fui pastor, estávamos numa campanha para fazer uma quadra na igreja, para o OANSE e tal, e os irmãos se esforçando para dar oferta e dízimo e tal. Aí eu encontrei uma Bíblia, porque crente geralmente deixa a Bíblia na igreja, ele não leva para casa não. Aí eu encontrei uma Bíblia no banco de trás da igreja, assim. Aí tinha um carnê da igreja do Valdomiro Santiago. Você imaginou um negócio desse? Eu não deixei barato não. Eu disse, olha, tem uma Bíblia aqui no outro culto, tem uma Bíblia aqui com o carnê da igreja do apóstolo Valdomiro Santiago. A pessoa nem se identificou, até hoje está lá, acho que é a Bíblia, né? É uma vergonha isso aqui, eu disse, é uma vergonha. Nós estamos aqui juntos, dando o nosso suor para construir uma quadra. Você está contribuindo com essa vergonha aqui? Sabe o que esse camarada fez agora no final do ano? Ele disse, esse ano Deus me falou, Deus me revelou. O cara está dizendo que Deus falou para ele, todo mundo vai acreditar. Deus me revelou, esse ano você vai pegar o seu 13º, e vai tirar 30%, não é 10%. 30%, ele disse. Porque Deus me revelou que esse ano é o ano da Santíssima Trindade. Então é 10% do Pai, 10% do Filho e 10% do Espírito. Olha, num país decente, esse homem estava preso. Porque isso é estelionato. Esse homem, num país decente, ele, R.R. Soares, Silas Malafaia, Edir Macedo, eles estariam presos há muito tempo. Há muito tempo. Me desculpe quem é fã desse pessoal aí. Mas, na minha opinião, esse pessoal era para estar preso. Porque o que eles fazem é estelionato, é enganação na televisão. E tem gente que contribui com isso, financeiramente. Mas não dá um centavo na igreja. Igrejas sérias, se comprometem com a verdade, onde prega a verdade, onde tem doutrina, onde tem oração. A pessoa não dá um centavo. Tinha que ser preso uma pessoa dessa. Piedade no temor do Senhor. Uma pessoa que faz isso não tem temor de Deus, não. Pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser o que for. Para mim, um cidadão desse não teme a Deus. Porque ele está enganando pessoas. Ele está se aproveitando da ignorância de pessoas. Que de fato, sinceramente, estão buscando a Deus. Ou uma saída para o problema delas. Mas encontram um charlatão para enganar. Essa que é a verdade. Além da piedade no temor do Senhor, a terceira marca é a presença. Tem tempo ainda? Acho que tem. É a presença do extraordinário. Espera aí que eu vou explicar isso aqui. O extraordinário, o milagre, estava presente nesta igreja aqui. Veja aí o versículo
43. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Milagres. Milagres eram feitos ali. Eu não tenho dúvida nenhuma que em toda e qualquer igreja avivada, milagres acontecem. Eu não tenho dúvida disso, não. Não tenho problema nenhum com milagre. Nenhum. Eu não sou liberal. A minha teologia não é liberal. Eu creio em milagres. Eu não sou como os adeptos da teologia liberal que dizem que Jonas não existiu. E se ele existiu, ele não foi engolido por um peixe. Aquilo ali é uma coisa simbólica. Eu não sou um adepto da teologia liberal que vai dizer que Adão e Eva não existiram, são mitos, né? Eu não tenho problema nenhum com milagres, eu creio em milagres. Creio em milagres. Agora espera aí. O que o texto diz aqui? Os milagres eram feitos por intermédio de quem? Todo mundo fazia milagre em Jerusalém, é isso que o texto diz? Todo mundo lá, todos os membros faziam milagre, todo mundo. É isso que o texto diz, irmãos? Não. Quem fazia os milagres? Deus, mas por intermédio de quem? Ah, agora está explicado. Você vai encontrar milagres aqui. Por exemplo, no capítulo 3, um paralítico é curado, lá no capítulo 3. No capítulo 4, o lugar onde tem oração, nós lemos aqui no versículo 31, tremeu. Isso é um milagre. É algo extraordinário. No capítulo 5, sinais e prodígios são feitos. Você vai ver isso no capítulo 5, versos 12 e 15. No capítulo 8, Filipe, lá em Samaria, realiza muitos milagres, no versículo 6. No capítulo 12, nós passamos por ele aí também, Pedro é liberto por um anjo. É um milagre. Há um terremoto ali, ele é liberto por um anjo, o anjo do Senhor. Então você vai observar que em cada passo dessa igreja, Deus estava agindo e fazendo milagres. Deus faz milagres. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre isso? Deus não faz mais milagre? Faz milagre. Sempre fez, ainda faz, sempre fará. Agora, você precisa parar para refletir como que isso aconteceu na história. Porque o livro de Atos, tem que lembrar disso, você precisa lembrar disso. O livro de Atos é um livro histórico, não é uma carta. Qual é a diferença, pastor? No livro histórico você tem o quê? Um relato. E o escritor precisa ser fiel ao relato. Ele tem que relatar tudo o que aconteceu. Ele não pode esconder ali uma verdade só para favorecer uma doutrina ou favorecer um pensamento. Não, ele tem que relatar. Não é uma carta, por exemplo. Uma carta é diferente de um livro histórico. Lá nas cartas de Paulo, de Pedro, na carta de Judas, nas cartas de João, o que você vai encontrar ali? As normas para uma igreja. O que uma igreja precisa fazer? Forma de culto, pregação, tudo você tem ali sobre a vida da igreja. As normativas da igreja você encontra nas cartas. Todas as instruções de como cultuar a Deus, como adorar a Deus, como servir a Deus, tudo que for de normas estão nas cartas. Atos não é um livro histórico, só está relatando. E aí você precisa o quê? Você precisa agora fazer uso da teologia histórica, da teologia bíblica, para você poder entender a questão dos milagres, por exemplo. Olha, os milagres, eles têm profunda relação com a doutrina da revelação, por exemplo. Primeira coisa, milagre está intimamente relacionado com a doutrina da revelação. O que diz Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora falado aos pais, né? Muitas vezes, o texto diz, muitas vezes e de muitas maneiras. Observa que no passado Deus falou de várias maneiras. O que diz ainda? Nos últimos dias ele fala de várias maneiras? Não. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Aí você tem aí duas revelações. Você tem a revelação geral e você tem aqui a revelação especial. Você tem que dividir isso aqui. Na história, a coisa funciona mais ou menos assim. Deus é o melhor professor que existe. Tem muitos professores aqui, não tem? E o melhor que tiver aqui não se compara com Deus. Deus é o melhor professor. É o professor que mais sabe usar didática, pedagogia. Ele é fera nisso. Ele é ótimo, ele é sábio.
O que é que Deus fez? Ele desejou, na sua soberania, se revelar ao pecador. Ponto. E como é que ele fez para se revelar ao pecador? Ele veio e se revelou de uma vez assim? Não. Foi um processo lento e demorado na história. Começa com a revelação geral. E a própria palavra geral já diz tudo, é para todo mundo. Revelação geral é Deus se revelando para todos. Crentes e incrédulos, todo mundo. E como é que Deus fez isso? Primeiro, ele começa a fazer isso através das obras da criação. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Dê uma olhada lá, Romanos 1, 18. Você tem que correr um pouquinho aqui, mas... Romanos 1 e 18. Romanos 1, 18. Diz assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O camarada está lá na fronteira do Brasil com o Peru, uma civilização que nunca teve contato com ninguém. Tem lá no Xinani, lá em Feijó, fronteira do Acre com o Peru. Tem um povo lá que o único contato que teve com um antropólogo lá de Feijó, o Meirelles. Inclusive o Meirelles foi atacado por eles, eles jogaram uma flecha que pegou aqui na boca do Meirelles, atravessou aqui no pescoço, mas sobreviveu. Está lá a marca assim, né? Lá no Xinani, lá na fronteira, no fim do mundo, na Amazônia. Nunca tiveram contato com a civilização aqui, muito menos com a Bíblia. Aquelas pessoas que estão lá, Deus está se manifestando para elas todos os dias, por meio das obras da criação, da chuva, do trovão, do rio, dos peixes, das árvores. Deus está se manifestando, Ele está falando com eles. Eu não estou dizendo que o peixe é Deus e Deus é o peixe, isso é panteísmo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que Deus está falando, por meio das coisas que Ele criou. Mas aquele povo lá nunca vai entender essa linguagem. Por quê? Por causa do pecado. O pecado obscureceu a vista, eles não vão entender. Por isso que precisa o missionário ir lá, pregar a palavra de Deus, e eles serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa revelação geral, ela não é suficiente para dizer para o pecador que Jesus salva e que ele está perdido e precisa de salvação. Mas Deus está falando. Por isso que o texto vai dizer assim, eles são indesculpáveis. O versículo 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, são claramente reconhecidos desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por mais que não vá nenhum missionário lá. Deus está falando. Então ele vem falando. As obras da criação. Você vai ver lá o Salmo 19 e o versículo 1, não é? Dê uma olhada lá no Salmo 19, versículo 1. O que diz lá? Alguém sabe? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento? Exatamente. Salmo 19. E o versículo 1 diz assim. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia. Olha aí Deus falando. E uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Por isso que os homens são indesculpáveis. Então Deus vem falando de maneira progressiva. A criação. Depois da criação, Deus vem usando o quê? As formas. Por isso que você vai encontrar lá no povo de Israel, Deus falando por meio das teofanias. Lembra da coluna de fogo lá no deserto? Aquilo ali é uma manifestação visível e temporária da presença de Deus. É Deus se revelando por meio de formas. A nuvem lá que guiava o povo é uma teofania. É uma manifestação visível e temporária de Deus para guiar o seu povo. Obras da criação, formas. Aí Deus vem usando agora as palavras. Olha, vem bem devagar a coisa. Vem usando as palavras, as profecias, os sonhos, as visões. Deus vem fazendo isso. Mas, mesmo durante esse tempo, a coisa ia diminuindo. Você vai notar
que a quantidade de profecia vai diminuindo, de sonhos vai diminuindo, de visões vai diminuindo. E no meio dessa diminuição de sonhos e visões, aí vai surgindo de tudo, rapaz. Vai surgindo profeta dando visão errada, um negócio, uma bagunça. Parece os dias de hoje. Quer ver? Dê uma olhada em Jeremias. Aí tem mais o que agora? 5 minutos, 10, tá bom. Jeremias 23, versículo 16, ó. Jeremias 23, depois de Isaías. Jeremias 23, versículo 16. Diz assim. Parece que Jeremias escreveu para os dias de hoje. Dê uma olhada no versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvidos. Você está ouvindo isso aqui, irmão? Você que fica dando ouvido a gente que tem sonho, tem visão, e etc. E traz profecia e tal. Olha o que Deus está falando para você aqui. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Ok? Vai mais adiante aí. O versículo de número 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. É aquele profeta só da bênção, né? Só conta bênção. Só bênção. Só bênção. E se você falar alguma coisa contrária à bênção, está amarrado. Né? Esse camarada está dizendo que eu vou ficar desempregado nesse ano, vou perder o emprego, né? Os filhos vão entrar na droga. Esse cara está amarrado. Porque eu quero profeta que só fale bênção. O versículo 21 diz, olha o que Deus está dizendo aqui. Não mandei, Deus não mandou nada, eles estão fazendo por conta própria. Não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Dê uma olhada no versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. É o que mais tem. Hoje em dia, irmãos, para sonhar basta fechar os olhos. Só. Aí o cara começa a juntar os fatos. Eu sonhei com isso. Olha só, e aconteceu aquilo ali. Aí ele vai juntando os fatos. E ele vai colocando a sua fé nisso. E não na palavra. Sonhei, sonhei. E Deus diz, até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. Antes do dia 31, lá em Rio Branco, na Rede Boas Novas, um cidadão estava dizendo para as pessoas como ia ser o ano de 2016. Baseado em que o cara fala isso? Eu fico pensando. Ele dizendo, 2016 vai ser o ano da conquista. Baseado em quê? Cadê? Onde que na Bíblia diz isso? 2016 vai ser o ano disso, daquilo e tal. Olha, 2016 vai ser que nem 2015. Mesmo jeito. Eu vou agora fazer umas profecias para vocês de 2016. Sou profeta também. Eu tenho certeza que em 2016 pessoas irão morrer. Tá amarrado, né? Eu só não sei quem, mas pessoas vão morrer. Porque todo dia morre gente, nasce gente. Eu tenho certeza, estou profetizando aqui. Tenho certeza que em 2016 pessoas irão nascer. Poxa vida, olha só. Já nasceu, ó, pronto. Está profetizado e já está, né? Já nasceu. Agora tem coisas que eu não sei que vai acontecer. Eu não sei. Estão patentes aos meus olhos. Deus encobriu. Por exemplo, em 2016, eu não sei se eu vou chegar em 2017. Não tenho nenhuma ideia. Eu não sei o que vai acontecer comigo em 2016. Não tenho nenhuma ideia se eu vou morrer, se eu vou sofrer acidente, se a minha casa vai cair, pegar fogo, a minha família. Não tenho ideia do que vai acontecer, não. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Senhor estará comigo os 365 dias de 2016. Aliás, 366, né? Que é bissexto agora, o professor de matemática aí. 2016, 366
dias. Ele disse, está lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Então eu vou ficar tranquilo. Mesmo que aconteça tragédias, tanta coisa ruim na minha vida, eu tenho a certeza que o Senhor estará comigo. Dê uma olhada, versículo 26, 27. 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, proclamam só o engano do próprio coração? Você vai ler em casa o restante aí. Aí a pessoa diz assim, peraí, pastor, eu estava lá, eu vi o anjo, aconteceu e tal, e começa a juntar as coisas. Você vai ver lá em Deuteronômio 13, o que o Senhor diz. Vamos correr aqui, irmãos. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador, tem demais aí, se levantar no meio de ti, te anunciar um sinal, ou prodígio, milagre, suceder tal sinal ou prodígio de que houver falado, veja agora o versículo 3, não ouvirás as palavras desse profeta, mas a coisa aconteceu, porque é isso que o versículo 2 está dizendo, sucedeu o tal prodígio, o tal sinal aconteceu. Ele não está falando de coisas que o cara diz, olha, vai acontecer, não aconteceu, é mentiroso. Não, ele está falando de coisas que o cidadão disse que iria acontecer, e aconteceu, e você deu ouvidos. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, o camarada disse que ia acontecer, aconteceu, não dá ouvidos. Porque Deus está provando você. Ele quer saber se você ama mais profecias e profetadas do que a Bíblia. Ele quer saber se você ama mais sonhos e visões do que a palavra dele. Ele quer provar você para saber se você ama mais essas coisas do que ele. Olha o que diz o versículo 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, andareis após o Senhor, etc, etc. Cuidado com esses sonhadores. Cuidado. Criação, formas, palavras. E aí entraram o que depois? Os milagres. Os milagres. Aí vem João Batista e o Senhor Jesus, por exemplo. Jesus fazia milagres? Muitos. Continua fazendo. Mas por que Jesus, durante seu ministério aqui na terra, ele fazia muitos milagres? Já parou para pensar nisso? Lembre-se disso. Jesus, ele trazia consigo a revelação. Imagina, ele chega na terra e diz para o pecador assim, eu sou Deus, como ele disse, né? Eu sou Deus. O que o pecador vai dizer? Prova, você é Deus, né? E Jesus não somente disse, eu sou Deus, ele disse, eu sou Deus e provou que era Deus. Por quê? Porque Jesus, assim como os apóstolos, trazia consigo as credenciais messiânicas. Porque senão, irmãos, a coisa virava bagunça. Se todo mundo lá em Jerusalém fizesse milagre, aí Jesus chegasse e dissesse assim, eu sou Deus, prova, eu faço milagres. Ah, o seu João ali da esquina faz também. A dona Maria ali da rua tal faz também. Mas Jesus fez milagres por quê? Porque só ele era Deus. E ele trazia consigo o quê? A revelação. Dê uma olhada aqui, estamos terminando. Mateus 11, 2. Mateus 11, 2. Lembra de João Batista? João Batista foi aquele que batizou Jesus, que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no fim da vida, quando estava para morrer, ele teve dúvidas. Ele ficou pensando, será que ele é o Messias mesmo? Será possível que ele é o Messias? Aí ele mandou um menino lá, pergunta lá, vê se ele é de fato o Messias, ou teremos que esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus chegou com o rapaz e disse assim, vai lá, volta com João Batista, diz para ele que eu sou o Messias. Se ele quiser acreditar, acredita, se não é problema dele. Foi assim que Jesus disse? Não. O que é que Jesus falou? Leia para mim. Mateus 11, acho que é o versículo 4 ou 6. 4, leia aí. E Jesus respondendo, disse, ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. O quê? Os cegos veem. Milagre. Os coxos andam. Milagre. Os leprosos são purificados.
ressuscitados. Milagre. Os surdos ouvem. Milagre. Os mortos são ressuscitados. Milagre. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Milagre, que é a salvação. E bem-aventurado é aquele que não achará nenhum motivo de tropeço. Muito bom. Aí quando João Batista ouviu isso, agora eu posso morrer. Porque esse aí traz as credenciais messiânicas, os milagres. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios? E ele lá está com problema com os falsos apóstolos e tal e tudo. Ele disse, olha, esses falsos apóstolos dizem que são apóstolos, mas não são coisa nenhuma. Eu sou apóstolo, por quê? Porque eu trago comigo as credenciais apostólicas. Se todo mundo lá em Corinto pudesse fazer milagre, já imaginou a bagunça? Todo mundo lá, faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre. Aí Paulo chegasse e dissesse assim, eu sou o verdadeiro apóstolo. Que conversa, rapaz, o seu Antônio aqui em Corinto faz a mesma coisa, você não é apóstolo não. Aí ia virar bagunça. Mas você vai notando no ministério de Paulo, que com o tempo ele não vai mais fazendo os mesmos milagres, com a mesma frequência e quantidade. Observe que Paulo, na história, ele vai dando adeus para os milagres. Por quê? Porque durante esse tempo as escrituras estão sendo escritas, as cartas estão sendo escritas, os evangelhos estão sendo escritos, e o cano está se fechando. Quando se fecha, não tem mais necessidade desses milagres. Não tem mais. No fim da vida, Paulo, escrevendo aos Filipenses, vou só citar aqui a história, mas quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala de Epafrodito. E quando ele fala de Epafrodito, lá no capítulo 2, ele diz assim, Epafrodito adoeceu mortalmente, e se Deus não tivesse tido misericórdia dele, ele teria morrido. E ainda chama o cara de companheiro, de cooperador comigo, já pensou? Quando ele escreve para Timóteo, acho que a primeira carta ou a segunda, não lembro, ele diz assim, deixei Trófimo doente em Mileto. Que amigo é esse, né? A pessoa, Júnior, eu sou aqui, tenho o poder de curar, né? Aí eu digo, Júnior, rapaz, você é meu amigo, né? Um grande amigo, companheiro, cooperador e tal. Aí eu tenho nas minhas mãos o poder de curar. Aí o Júnior está doente, com uma doença mortal. Eu digo assim, meu filho, não posso fazer nada mais, porque o tempo dos milagres está acabando. Vai ficar aqui doente em Manaus, vou ter que voltar para Rio Branco. Né? Mas Paulo não podia mais fazer esses milagres com frequência, por quê? Porque não fazia mais sentido. Os apóstolos, assim como Jesus, por último, estavam terminando de trazer a revelação especial. Por isso que Jesus diz lá em Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado aos pais, de muitas vezes, de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Eu acho que é o versículo 2 ou 3 que diz assim, que Jesus é a expressão exata do seu ser. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, talvez você fique triste. Lá no céu ninguém vai ver Deus. Ninguém. Ninguém vai ver Deus. Sabe quem nós vamos ver no céu? Jesus. Ah, pastor, eu estou esse tempo todinho aqui, trabalhando, servindo ao Senhor e tal. Se eu venho jogar esse balde de geografia aqui, dizer que lá no céu não vou ver Deus, vou ver Jesus. Se eu soubesse disso. Abra sua Bíblia, vou terminar com isso aqui. Abra sua Bíblia em João 14. João 14, e eu termino com esse texto. João 14 diz assim. Todo mundo conhece, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse que diz? É o 16. É o 14, né? 14:6. Jesus responde assim. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Para mim essa revelação basta. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é Deus ou não é? É, para mim já basta. Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe. Que nem você que ficou triste aí, ó. Puxa vida. Filipe disse, ó. Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos... Ele acabou de falar, quem vê a mim, vê o Pai, quem me conhece, conhece o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo, quem vê a mim, vê o Pai, é o suficiente. Mas ele não queria nisso não, ele queria mais. É o crente do extraordinário, ele quer mais, ele quer mais. Olha, se eu ver Jesus para mim, é o suficiente. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Disse-lhe Filipe, há tanto tempo, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, cabeça dura, faltou dizer assim, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então se eu chegar no céu e ver Jesus, é glória para mim, é glória, porque se eu estou vendo Jesus, eu vou ver o Pai, porque ele e o Pai são um. Então, você não vai ver Deus no céu, você vai ver Jesus, que é Deus, não é? Porque a Bíblia diz que quem vê a Deus não sobrevive, não. Exterminado. É consumido. Deus é fogo consumidor. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu não estou triste por isso, não. Porque ver Jesus para mim é tudo. É ver, né? Tudo que eu preciso ver é Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra. Deus, ajuda-nos a sermos uma igreja avivada, com as marcas que a tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém.